Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 1. Começando no versículo 18, as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, sendo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Quero usar como tópico, pregando por alguns instantes nesta noite, uma mensagem que sinto ser muito importante para essa nação. Os perigos que estão diante dos Estados Unidos. Os perigos que estão diante dos Estados Unidos da América. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, sem o Senhor não podemos fazer nada e pedimos sua ajuda nesta noite. Oro para que, enquanto esse programa alcança pessoas pelo mundo inteiro, que homens vejam, saibam e entendam que temos que voltar para Deus e não existe outra esperança. E peço não só pela tua unção sobre mim, mas sobre essas pessoas que estão ouvindo e recebendo tua palavra, os que assistem pela televisão, ó Deus, que o teu Espírito entre na casa deles, na vida e no coração deles, e os toque para ganhá-los para Jesus. Pedimos em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. No auge do ataque Paz para a Galileia, que Israel iniciou contra o Líbano, eu estava na cidade libanesa chamada Demor, dominada por oficiais israelitas, no auge do conflito, não muito distante de Beirute, e nós estávamos para ir para Beirute alguns minutos depois. Andando pelas ruínas do que um dia foi uma cidade com uma população de milhares de pessoas, que tinha sido habitada por cristãos, durante um certo tempo, as forças armadas entraram em Demor e mataram milhares de cristãos que ali viviam e tomaram suas casas, seus negócios à força, fazendo com que Demor fosse um ponto estratégico para os libaneses entrarem em Israel. Andamos em cômodo após cômodo e vimos cápsulas de munição pelo chão, por todas as partes, armas destruídas e veículos destruídos pelos lados. E a inteligência israelita sabia que essa cidade era habitada somente por terroristas das forças do inimigo. Então eles largaram bombas, não só com sua aeronáutica, mas com sua artilharia, usando até a sua marinha, deixando a cidade totalmente destruída. Eu estava andando pelas ruínas, e não há nada como uma cidade que acabou de receber um bombardeio, com aquele cheiro de pólvora no ar. A destruição. E em meio aos escombros eu
pisei em uma revista e então eu peguei e comecei a ler. Tinha uma impressão muito boa, escrita em árabe, e um homem que estava conosco falava árabe fluentemente. Enquanto eu segurava essa revista em minhas mãos, do tamanho da antiga revista que tínhamos nos Estados Unidos, chamada Life, e ele perguntou: irmão Swagger, você sabe o que está na capa dessa revista? E eu não sabia. E ele disse: na parte de baixo, o título está escrito: o nosso maior inimigo é os Estados Unidos da América. Estava ali com aquele pedaço de propaganda nas minhas mãos, me perguntando se nosso presidente, nosso Congresso e o nosso povo tentaria apaziguar esse elemento que odeia o conceito judeu-cristão com um ódio tão venenoso que chega a ser indescritível. E eu me perguntei se as políticas do governo americano para coexistir com isso que nos destruiria se tivesse a oportunidade. E olhei para isso com todo o seu veneno infernal que tentou destruir a Israel. E segurando aquela revista, eu me perguntava: será que os Estados Unidos às vezes não agem de maneira muito tola e muito estúpida? O mundo está dividido em dois campos nesta noite, e está dividido bem no meio na maneira ideológica de pensar. Não há a menor dúvida, basicamente, sobre o que os dois lados, sobre as suas ideologias. Esses dois campos são o comunismo e a liberdade. Escravidão, liberdade, comunismo, democracia. Viajando por este mundo, eu já vi políticos e líderes de governo e homens comuns nas ruas me dizendo, em nação após nação: irmão Swagger, os Estados Unidos é a única esperança do mundo livre, e se ele quebrar, tudo está perdido. Algumas das decisões que nós temos tomado na política estrangeira, política exterior, parecendo querer apaziguar os comunistas, apaziguar aqueles que nos odeiam com ódio mortal. E nação após nação se pergunta quanto tempo esse país vai aguentar. A esperança da liberdade no mundo é os Estados Unidos. De maneira resumida, essa é a frase: se esse país acabar, não temos mais nada. Se Jesus tardar, uma era tenebrosa de proporções imprecedentes virá sobre esse globo em proporções tão terríveis que farão com que a idade das trevas há 1 milênio atrás pareça um piquenique no parque. Não estamos falando só de uma outra ideologia, outra ideia ou posição política. Estamos falando da sobrevivência da liberdade. A sobrevivência de tudo que conhecemos, que é precioso, que é bom, que é lindo e que é verdadeiro. Os Estados Unidos, nessa noite, está sendo atacado basicamente em duas frentes. Certamente, como estou aqui nesta noite, é uma guerra, certamente é uma batalha, é uma luta. Vai além dos exércitos humanos, da ciência, da geopolítica, de diplomatas, vai além do pensamento de estrategistas. Também é um conflito espiritual, porque tem muita coisa em jogo. Como mencionei, a liberdade do mundo depende desse país aqui. Não só isso, mas 95% da atividade missionária do mundo sai dos Estados Unidos da América.
Consequentemente, Satanás odeia esse país. Ele odeia com uma paixão indescritível. Ele odeia com um ódio venenoso. E esse ataque que vem em duas frentes, nessa noite está tentando destruir por completo os Estados Unidos da América, e o primeiro é o comunismo. Acho que às vezes o nosso povo não entende os perigos do comunismo. Acho que enquanto a União Soviética prega ódio contra os Estados Unidos constantemente, começando com as crianças no ensino fundamental, que nossos estudantes nos Estados Unidos e nossas escolas não sabem quase nada do comunismo. Sabem muito pouco sobre quão terrível ele é. Sabem pouco sobre seu ódio assassino e bárbaro. Sabem pouco sobre o veneno que eles têm, o ódio que eles têm contra o Deus dessa Bíblia. Somos ignorantes em relação aos planos das trevas e à religião do inferno, e é isso que eles são. O comunismo tem dois lados, age em duas frentes. Ele é feito de opressão interna e expansão externa. Lenin disse que uma das revoluções na França não deu certo porque os líderes naquela revolução não assassinaram pessoas suficientes. Quando o comunismo chegou ao poder, quando o governo de bolchevique dominou a Rússia em 1917, 21 milhões de cristãos foram assassinados. Imagina só, 21 milhões de cristãos foram assassinados instantaneamente, tão rápido quanto o tirano que amava ver o sangue jorrar matou as pessoas, porque o maior inimigo do comunismo não é a ciência política, não é a estratégia governamental, mas o maior inimigo do comunismo é o cristianismo. Joseph Stalin em um cavalo branco arrastou uma estátua daquilo que as pessoas pensavam que Jesus se parecia. Com uma corda saiu arrastando aquela estátua pelas ruas de Moscou, amaldiçoando o cristianismo. Os cristãos foram colocados nas igrejas, lado a lado, milhares deles trancando toda a porta e toda a janela, colocando fogo naquelas igrejas e queimando eles vivos. O fogo consumiu os olhos e a garganta das pessoas. 21 milhões de cristãos morreram, fora os outros milhões, e é isso que estamos encarando hoje. As decisões que estão sendo tomadas agora nos Estados Unidos da América literalmente vão decidir o destino de nossos filhos. Pense nisso. Seus netos, suas netas, seus filhos e filhas. O que estou para dizer não vai soar muito bem. Muitos serão contra, inclusive cristãos, mas sinto em meu coração e em meu espírito que devo dizer. Sinto que esse país, que os Estados Unidos, sou um ministro do Evangelho, sou um pregador e minha especialização é na palavra do Todo-Poderoso Deus. Mas eu tenho olhos e tenho uma mente. E sinto que nossa nação deve ser, sem dúvida alguma, deve ser a nação mais forte na face da terra. Sinto que não temos alternativa ou escolha. Nessa noite eu entendo que não é algo agradável, eu entendo que olhamos para a falta de progresso social e vemos milhões de americanos que estão sofrendo com a recessão. Não queremos gastar dinheiro em bombas e munição.
Não queremos gastar dinheiro em armamentos, na marinha e na aeronáutica. Não gostamos de gastar dinheiro que parece ir para um buraco militar. Mas queremos encontrar uma forma de entrar em acordo, de coexistir, para parar essa maluquice. Eu queria me levantar aqui hoje e poder dizer para vocês que existe uma certa esperança de que essa maluquice de gastar o dinheiro do mundo inteiro em armas seria e poderia ser parado, mas não vai parar. Não vai diminuir, infelizmente. Não vai dar uma aliviada, infelizmente. Porque enquanto esse mundo estiver na condição que está hoje, vão haver guerras e rumores de guerras. E não importa quem está na Casa Branca, e eu admiro a tentativa do presidente Reagan de trazer a paz, pois bem-aventurados são os pacificadores. Mas não importa quão brilhante a mente seja, não importa quão brilhante seja a pessoa que está tentando encontrar uma maneira, em meio a toda essa dificuldade, a essa estratégia geopolítica, não importa, não vai haver paz até que o príncipe da paz, Jesus Cristo, volte para esse planeta chamado Terra. A única forma que seus filhos e filhas vão ver um futuro, como já vimos o passado nos Estados Unidos, é que nossa nação seja forte. Agora, no passado, em poucos meses, testemunhamos, quero dizer, um ressurgimento, e acho que é isso mesmo, de uma pausa nuclear, que quer dizer que os Estados Unidos da América não vai mais construir armas atômicas ou armas desse tipo, e não vão construir armas que podem detonar toda uma cidade e etc. Quer dizer que, independentemente da fabricação dessas armas na União Soviética, nós demos uma pausa. E tem muita gente de boa vontade envolvida nisso. Mas é algo satânico. Escuta aqui. Falamos do cristianismo e Satanás é brilhante tentando influenciar a igreja para ficar em um estado contra Deus. Você quer dizer que Deus é um Deus de guerra, irmão Swagger? Não, mas esse mundo não é da feitura de Deus. Não estamos vivendo em uma sociedade perfeita. O mundo no qual estamos vivendo não é o mundo que eu gostaria. Não é o mundo que eu quero. Não é o mundo que você quer. O mundo que eu quero e que você quer, e que muitos que assistem pela televisão querem, um dia desses vai chegar. Quando Jesus Cristo voltar, e então vamos deixar de lado nossas espadas ao lado do rio para não estudar mais a respeito da guerra. Mas agora temos que encarar os fatos da vida. Nós não temos alternativa, e alguém disse assim, mas o verdadeiro amor cristão não se envolve nesse tipo de esforço que de maneira unilateral devemos pausar tudo e então o comunismo vai fingir de morto. O segundo lado do comunismo é a expansão externa. Eles precisam expandir. Eles precisam invadir o Afeganistão. Eles precisam segurar a garganta da Polônia. Eles não têm escolha. Eles têm que continuar levando armas para Cuba e Nicarágua. Eles precisam continuar influenciando El Salvador. Tem que ser assim. Eles não têm escolha, porque essa é a natureza dessa besta satânica. Agora, se você, nessa noite, vamos falar de onde estamos. Se nessa noite você estivesse andando em uma rua e visse um bully, um homem que fosse um bully, que estivesse batendo em uma garotinha, o que você faria? Você ia cruzar os braços e dizer, você não deve fazer isso? Não. Se você for de fato um homem,
Não importa se você ama a Deus ou não. E se você realmente ama a Deus, você vai fazer de tudo para salvar aquela criança. Mesmo que você tenha que dar um soco ou usar um pedaço de pau para livrar aquela menina daquele homem. Entendeu? Você pode dizer, mas o cristão não deve fazer isso. Aquela garotinha vai pensar que deve. Aquela garotinha vai pensar que um cristão deve fazer isso. Existe um bullying nesse mundo. Existe um bullying cheio de ódio, venenoso, do inferno, chamado comunismo. E o objetivo dele é conquistar o mundo inteiro, que é essa terra. Eles querem ver a estrela vermelha voando sobre Washington. E os Estados Unidos da América tem que ser a nação mais forte na face da terra, porque é a única coisa que está evitando que a Rússia venha expandir o seu território e que tudo fique comunista. E você pode perguntar, o que isso tem a ver com o cristianismo? Tem tudo a ver com o cristianismo. Quando você vai para a sua igreja de manhã, e o coral sai ali com suas vestes, e eles tocam o começo no órgão, e a igreja canta maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Essa é a América, essa é a América, essa é a América. Quando você vem para esse coliseu gigante para adorarmos a Deus juntos e não temos que nos preocupar se a polícia vai entrar e mandar a gente parar, essa é a América, é a terra do livre, é a casa do valente, essa é a América, e por isso que estou dizendo é muito importante. Temos que continuar fortes. Eu fico perturbado com nossos líderes que tentam negociar em mesas com líderes da União Soviética. Eles não estão se assentando com homens responsáveis, mas sim com marginais. Estão se assentando com homens que fazem com que a máfia pareça brincadeira. O Brezhnev matou 15 milhões de fazendeiros soviéticos para ficar no poder. E Andropov matou milhões de pessoas como chefe dos serviços secretos da inteligência russa. Você não tem como negociar com pessoas assim. Eles nos odeiam, eles nos desprezam. Nos odeiam com ódio venenoso. Que Deus ajude essa nação se permitirmos a nós mesmos a ouvir pessoas que dizem paz a qualquer custo. O segundo ataque contra essa nação, o primeiro é o comunismo, e o segundo é o mal sinistro que Satanás está trazendo e que está apodrecendo por toda a nação. É um ataque concentrado dos poderes das trevas e que hoje parece estar avançando em todas as áreas. O interessante é que o primeiro é chamado de humanismo secular. E o que eu quero dizer com humanismo secular? O que é? Existe uma diferença entre humanismo e humanitarianismo. Eu sou humanitário e você, como cristão, também é. Humanitarianismo vem da Bíblia. Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é humanitarianismo. Você tenta ajudar o seu próximo. Por isso construímos igrejas no mundo inteiro, porque estamos envolvidos com as humanidades. E a humanidade tem que exercitar algo, porque se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Mas existe uma diferença entre humanitarianismo e o humanismo. O humanismo começou nessa nação há 80 anos atrás. Nos últimos 40 anos, tem avançado de maneira
que tem sido ensinado nas escolas de maneira sutil e é difícil reconhecer. E é por isso que está avançando, é porque nossos pais não entendem que está entrando pela televisão em nossas casas, vem acompanhado da ética situacional. Deixa eu te explicar o que é humanismo secular. Quer dizer que o homem faz de si mesmo a medida e o centro e o fim de todas as coisas. Eu vou te falar qual é a diferença nesse humanismo e no conceito judeu-cristão. O conceito judeu-cristão, que eu e você conhecemos e acreditamos nele, diz que Deus existe. Deus existe, ponto final. O homem, gostando ou não, conhecendo ou não, Deus existe. Diz que Deus criou todas as coisas que são boas. Ele criou o homem. Veja bem, o seu humanismo secular também crê na evolução. Crê na ética situacional. E o conceito judeu-cristão diz que Deus existe, Ele criou o homem, e que Deus tem caráter e Ele gosta de algumas coisas e não gosta de outras coisas. E diz que existem absolutos. Diz que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. Você já notou na televisão, nas colunas, nas notícias, nada está errado. Eles dizem, você pode fazer sexo antes do casamento? E a resposta é, bem, para algumas pessoas é errado, mas para algumas não é. Entendeu? Tudo bem. Será que devemos começar a viver juntos, sem nos casar e nos comprometer? E o humanismo diz, bem, se é bom para você e você gosta, pode fazer. Não existem valores morais no humanismo. A nação da América não está imergida nisso. Estamos começando a ver esse negócio terrível que o homem é o fim de todas as coisas em si mesmo. Agora, você se pergunta por que podemos assassinar 1,5 milhão de bebês nos Estados Unidos da América e chamar de aborto? Sabe por quê, não é? Sabe por que essa nação iluminada pode fazer isso? Você se pergunta como os seres humanos podem fazer isso e pensar que não tem problema. Isso é humanismo, isso é secular, é humanismo secular. Veja bem, porque olha para a situação e diz, eu creio que devemos fazer isso. Tem muita gente no planeta e se você não quiser a criança, cometa aborto. Não existe certo e nem errado. É a ética situacional. Não existem valores morais. Depois, desse 1,5 milhão, 1 de cada 4 bebês nessa nação é assassinado. Esse é um número chocante. E médicos, enfermeiras e políticos e mães um dia vão estar diante de Deus e responder pelo terrível crime do assassinato. O próximo passo do aborto é o infanticídio. E esse é outro passo do humanismo secular, e isso já começou, está acontecendo agora. Que quando o bebê nasce, se você olhar para ele e pensar que tem algo errado com ele e você não gostar, o médico pode matá-lo. Você está balançando a cabeça, e isso é terrível para o conceito e a maneira de pensar judeu-cristã. Mas essa podridão terrível do inferno está chegando nos Estados Unidos. E o próximo pecado, escute com atenção, será a eutanásia. Quer dizer que quando você ficar velho, seu cabelo estiver branco e seu corpo não estiver mais funcionando como deveria, e então você já não tem mais valor nenhum para a sociedade. Aí alguém te põe para dormir. Porque você está tomando espaço.
e você já não pode contribuir com mais nada. Você não vale mais nada. E o plano diabólico de Satanás vai ficando mais claro a cada instante. Isso é demoníaco. E a vida humana não vale mais nada. Sabe por que o comunismo soviético pode assassinar milhões de pessoas sem se preocupar? Porque eles são totalmente materialistas, completamente humanistas, no mesmo caminho que começamos a seguir hoje. E o próximo problema que está destruindo a nossa nação é a droga. E eu quero te dizer por quê, e sei por quê, o governo não pode fazer nada para resolver. Eu sei por quê é um inferno indescritível. Eu sei porque quase 80 bilhões de dólares são gastos em drogas por ano. Pessoas cheirando cocaína. Um homem esteve na sala da minha casa outro dia, um pai tremendo, chorando, com lágrimas rolando em seu rosto. E ele disse: irmão Swagger, eu não sei o que fazer. Ele tinha acabado de encontrar sua garotinha de 14 anos, uma criança, a filha dele, carne e sangue dele. Ela tinha tentado se matar com uma overdose de drogas porque ela estava fumando maconha e viciou em pílulas fazia 1 ano. Na escola dela foi onde ela recebeu isso pela primeira vez, como se fosse uma bala. Nas escolas, é isso que está acontecendo. Traficantes estão na esquina das escolas passando pacotinhos brancos de cocaína, pacotinhos de maconha e outras drogas para as crianças. E aí um juiz condena ele a pagar $300 e depois ele já é solto novamente. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Você está me ouvindo? Ele estava ali e a filha dele estava na clínica de dependentes do hospital com 14 anos de idade, viciada em drogas. As forças demoníacas do inferno. Isso não é um ídolo ou que eu esteja querendo espiritualizar as coisas. Isso é verdade. As forças espirituais do inferno, o mundo dos condenados. Essa é uma região das trevas, dos perdidos. Poderes demoníacos do inferno estão mais focados em se envolver com a ajuda da cultura de drogas como nenhuma outra coisa no reino das trevas. E essa é a razão pela qual o governo parece não poder fazer nada, não sabe o que fazer, não tem a resposta. E a razão é porque o único poder que pode quebrar essa prisão das trevas é o sangue de Jesus Cristo aplicado nessa vida e nesse coração. Deus, dê coragem a esses que fazem as leis, aos legisladores. Pai, nos dê legisladores que não estão fumando maconha, que não estão usando drogas, que podem se levantar como homens. Precisamos de homens na América, Deus, que vão se levantar como homens que não podem ser comprados, que não estão recebendo dinheiro, enchendo o bolso de dinheiro, que pode levantar e dizer: vamos traçar algumas leis que faz com que isso seja errado e vamos fortalecer essas leis para parar essa droga do inferno. Porque eu sou um homem, eu não sou alguém sem vergonha na cara. Eu sinto o que eu prego. O próximo é o álcool. O álcool. Existem 20 milhões de bêbados nos Estados Unidos e não gosto da palavra alcoólatra porque parece um problema medicinal. Escuta aqui, você é um bêbado e acabou. Você é um bêbado cego que vive caindo pelos cantos, você é um bêbado. Eu digo isso com algum tipo de ira,
de maneira alguma. O meu coração está partido pelos 20 milhões de bêbados presos por essa prisão infernal. E vou chocar alguns de vocês nessa noite. Vou pregar de maneira pesada. Eu tenho 3 mensagens para esse problema dos bêbados. 3. Quando falamos dos 20 milhões de bêbados que estão vivendo um inferno nessa terra, roubando a eles mesmos e as suas famílias, vivendo uma vida tão presa que é indescritível. Eu odeio álcool, nunca bebi nem experimentei nenhum tipo de vinho, cerveja, vodka, whisky, champanhe. Nunca experimentei em toda a minha vida. Sei qual é o cheiro. E um porco cheira bem comparado com essas coisas. Sério mesmo. Mas eu não tenho nem uma palavra de condenação para esse bêbado. Não estou aqui para te criticar, bater em você e te dizer que você não vale nada. Sem o Jimmy Swaggart na sua vida, você já tem muitos problemas. Eu não tenho palavras de condenação ou de sarcasmo, eu não tenho uma palavra só. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo pudesse ser salvo através de mim, através de Jesus. Eu não condeno os bêbados. Mas vocês que são santos e bebem, Jimmy Swaggart, como é que uma taça de vinho na hora da janta pode atrapalhar? Eu não sei como uma cervejinha, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, podem trazer problemas para mim. E o médico até falou para mim que se eu beber uma cervejinha vai fazer bem para mim. Eu sei, esse médico aí tá tomando todas também, ué. Você está querendo me dizer que é errado? Não estou querendo, eu estou dizendo é errado. Pare com isso. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que ser um exemplo de justiça em meio a uma geração adúltera e má. E se alguns de vocês parassem de se preocupar com quanto vinho você pode beber e cerveja você pode beber, e se embriagassem no Espírito Santo e no fogo da glória, essa nação não estaria no buraco que está hoje. Eu estou chateando alguns de vocês, não é? Te deixando preocupado. Você escreve cartas e diz: não vou mais te apoiar financeiramente. Deus levanta mais 3 para tomar o seu lugar. Pode ir. Mas Jimmy Swaggart, meu pastor, bebe um pouco. Ele bebe um vinhozinho, não acha que tem nada de errado. Escuta aqui, não importa quem bebe um pouquinho, está errado. Você não tem que ter bebida em sua casa, em sua geladeira, nem ficar perto de nada assim, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se o seu pregador está bebendo esse negócio, ele não é um pregador, não. Esse é o meu 3º ponto, os pregadores. Pregadores que estão atrás de púlpitos e não falam nada sobre isso. Eu tenho coisa melhor para pregar. Eles não têm nada para pregar. Não se levantam por nada. Sabe do que essa nação precisa? De verdade? De verdade, nessas igrejas que construímos por toda a nação. Olha, nós temos essas igrejas altas, igrejas baixas, igrejas marrons, igrejas rosas, uma amarela, uma redonda, uma quadrada, uma com curva, e graças a Deus. Mas sabe do que precisamos nessas igrejas? De um pregador que vai sair de uma oração. Ouviu bem? Não estou falando que vai sair do campo de golfe, que não vai sair do boliche, que não vai sair de um chá de mulheres, mas que vai sair de um lugar de oração em algum lugar
depois de chorar bastante, e que ele vai subir naquele púlpito, tirar os relatórios de livros do caminho, abrir a palavra de Deus, que é santa, e ele vai pregar assim diz o Senhor, com convicção e com o poder do Espírito Santo. Precisamos de pregadores para chamar a América para o arrependimento, chamando a nação de volta para Deus, pregando o pecado como tenebroso e o céu como algo puro. Pregadores cheios do Espírito Santo, que querem ver almas sendo salvas. Pregadores que me assistem pela televisão, escutem, se levante por algo. Não importa se eles vão te criticar, se o conselho de diáconos te mandar embora. Graças a Deus, encontre um lugar debaixo de uma árvore e se levante pelo que você crê. Se levante por algo. Chore pelos perdidos, não tenha vergonha. Se alegre com os redimidos. Muitos de vocês não se alegram com nada, a não ser com jogos e também com novelas. Se você pegar fogo no púlpito, você vai se surpreender, as pessoas vão pegar fogo também nos bancos. Pregadores cheios do Espírito Santo que pegam fogo por Deus, pessoas enviadas do céu. Havia um homem enviado por Deus, o nome dele era João, e João não saiu de uma botica em algum lugar depois de fazer a unha e cortar o cabelo. Ele era cheio do poder do Espírito Santo, cheio desde o ventre da mãe dele. Ele apareceu e disse que o machado está colocado na raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O álcool. O próximo, e esse vai te chatear, vai chatear os pentecostais e os batistas, especialmente os pentecostais e batistas. Olha só, não existe muita diferença em vocês. Nós brigamos o tempo inteiro, e é por isso que brigamos, porque somos bem parecidos. Não tem como bater em algo que não está perto de você. Sabe qual é o Deus da América hoje? Sabe qual é o Deus da América agora? O Deus da América é o esporte. É o Deus da América. Esporte. Você também é contra os esportes? Você não quer que eu faça nada, Jimmy Swagger. Eu não posso olhar para novela, para seriados, nem nada desse tipo. Você fala que eu não posso ver isso e agora não posso assistir meu futebol na televisão? O que você faz não é problema meu. Estou te dizendo que o Deus da América é o esporte e a deidade são os jogadores, as estrelas. Esse é o Deus da América hoje, o esporte. Não estou falando que é errado assistir algo na televisão, mas essa nação está obcecada com isso. Você sabe o que patrocina a maioria dos jogos de futebol, basquete e hóquei? Sabe o que patrocina? Sabe o que leva isso até você? Várias marcas de cerveja. A Miller High Life. A Miller High Life. Dá até vontade de engasgar. Miller High Life, Miller Low Life. Miller Low Life. Pepsi Blue Ribbon, Pepsi Black Ribbon. Coors. Esgoto.
Um homem chegou para mim e falou: estou com uma grande ideia, irmão Swagger. Uma ideia tão grande que eu fiquei até com medo. Ele é filho de um de nossos diáconos que acabou de ser salvo algumas semanas atrás. Um homem muito brilhante. Aí ele perguntou assim: tiraram a propaganda dos cigarros da televisão. Você acha que podemos tirar as das cervejas? O próximo mal das trevas é a perversão. Como assim perversão, Swagger? Estou falando da sujeira mais podre, mais nojenta que o inferno pode armar. Existe uma organização que chama NEMBLA, que quer dizer Associação Norte-Americana de Homens que Amam Meninos. Associação Americana de Homens que Amam Meninos, a NEMBLA, tentando convencer o público que é política e educacional, quando o objetivo deles é, de alguma maneira, aprovar leis, permitindo que homens possam ter relacionamentos sexuais com meninos de 8 anos, e tem uma parte desse grupo que sugere meninos de 4 anos. A maré do mal está subindo. Quando os bolcheviques dominaram em 1917 na Rússia, hoje a União Soviética, a Igreja da Rússia registrou os últimos minutos de seu último culto. Um sacerdote subiu para ler a Bíblia. Gritaram e disseram: desce daí, não temos tempo, vamos resolver alguns negócios. E os negócios eram: que cor eles vão usar em suas vestes e qual seria o salário que eles receberiam. E 2 horas depois, estavam todos mortos. Temos igrejas que ordenam homossexuais para pregar. A Igreja Católica está ordenando homossexuais como padres. Jesus, no capítulo 11 de Marcos, horas antes da crucificação, parou ao lado de uma figueira. E as folhas estavam bonitas como de uma árvore que crescia, mas não haviam frutos ali. Nunca mais homem nenhum vai comer dos seus frutos. E a árvore morreu no dia seguinte. Era um tipo da nação judia. Ele estava pronunciando condenação sobre a maior nação de Deus que o mundo já tinha conhecido. No ano 66 depois de Cristo, depois que Jesus tinha profetizado que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, no ano 66 depois de Cristo, Vespasiano, um dos mais capazes dos generais romanos na face da terra, marchou com sua legião em direção de Jerusalém. Porque os zelotes se revoltaram contra Roma. César morreu e Vespasiano foi chamado para Roma para se tornar o César. E seu filho Tito tomou o seu lugar. 4 anos depois, os arietes romanos de Tito derrubaram os muros de Jerusalém. Ele era um homem fraco, não como seu pai Vespasiano, e ainda que Tito tivesse tentado salvar o prédio do templo, um soldado jogou uma tocha dentro do templo e fez com que a cortina e a madeira pegasse fogo. Um dos prédios mais lindos na face da terra. E os soldados pegaram cordas e foram arrancando os tijolos, porque o cimento era misturado com ouro, para pegar o ouro. Até que não sobrou mais nada e passaram um arado sobre aquele campo. 1,2 milhões de judeus morreram
naquele holocausto. E a América está flertando com a condenação nesta noite. Eu tenho medo do mal, da sujeira, da maldade. A maior nação na face da terra, olha, a esperança do mundo livre é esse país, e a esperança desse país é Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, fiz o meu melhor nesta noite. Agora é com o Senhor. Somos pessoas necessitadas. Temos fome e sede de justiça. Deus, não nos deixe perder nessa nação. Que nós não venhamos a nos desviar, pois sabemos que o Senhor não atura o pecado. Sabemos disso. E eu sei que essa nação está fundada nas piores e mais tenebrosas das práticas malignas. Nos dê um avivamento, nos traga de volta para Deus, traga os nossos líderes de volta para Deus, traga nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos evangelistas de volta para Deus. Eu peço em nome de Jesus. De cabeça baixa e olhos fechados. Enquanto a única esperança dessa nação é Deus, a sua única esperança é Deus. Preste bastante atenção, só vou dizer isso uma vez. Milhares de pessoas aqui, muitos de vocês, não estão vivendo de maneira correta diante de Deus. E vocês pela televisão, você não está vivendo corretamente diante de Deus. Não há paz no seu coração diante de Deus. Você está distante dele. Você não o conhece. Mas ainda assim, ele chama por você. Nesse exato momento, toda mulher, homem, menino e menina, neste prédio, ele vai te chamar. Ele está te chamando para casa, para voltar para a cruz, para vir para o altar, para voltar para o Deus de seus pais. Quantos aqui podem dizer, Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem? Estou no caminho errado. Eu sei em meu coração que estou no caminho errado e preciso de oração. Quantos podem levantar a mão? Ore por mim. Eu quero que todos nesse prédio se coloquem de pé. Todos se levantem, por favor. Sabe aonde começa o avivamento? O avivamento começa na igreja. O avivamento começa com os cristãos voltando para o Calvário, voltando para Jesus, voltando para casa. Eu quero pedir nessa noite, toda pessoa que está neste prédio, ainda que você esteja no assento lá de cima, aqui no meio ou aqui embaixo, se você levantou sua mão, eu quero pedir que você tome uma atitude e venha. Mas antes disso, eu quero pedir, todo mundo nesse lugar, levante sua mão, vamos orar. Sinto que temos que fazer isso agora. Vamos acreditar em Deus, que a presença dele vai fluir sobre esse lugar e que o culto dessa noite vai começar um avivamento do Espírito Santo e essa nação vai voltar para Deus e vai nos tirar desse lamaçal de pecado e iniquidade no qual estamos e que vai acabar com essa depravação espiritual que estamos vivendo. De volta para Deus, de volta para Jesus, de volta para o Calvário, voltando para casa, voltando para Deus. Creia nele agora, creia nele agora, creia em Deus nesse exato momento. Precioso Cordeiro de Deus, Pai, te louvamos e aplicamos o sangue do seu Filho Jesus.
Aplicamos o sangue do nosso Salvador, do seu Filho, sobre esse auditório. Que todo homem, toda mulher e menino, que eles vão ver a eternidade, que eles vão ver o céu, vão ver o inferno e vão ver o juízo. Que eles vão ver essa nação negra e obscura sem Deus, a não ser que voltemos para casa. Nos ajude, Senhor, a enxergar, nos ajude a enxergar. Pedimos no santo nome de Jesus. As mães que estão aqui podem trazer seus filhos que não estão salvos. Os pais podem trazer as filhas que não estão salvas. Esposas, esposos que não estão salvos. E que os filhos tragam pais que não estão salvos. Cristãos, tragam seu próximo que não está salvo. Coloque a mão no ombro dele e traga aqui para frente. E todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui. Só Ele pode abençoar a sua casa. Ele é o único que pode abençoar sua vida. Ele é o único que te ama, como só Ele pode te amar. Venha, volte para casa. Venha, volte para casa. A porta ainda está aberta. O caminho está aberto. Ele te ama. Quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, todos vocês. Você pode levar um novo coração para casa, se você quiser, nessa noite. Vocês assistindo pela televisão, isso vale para vocês também. Sua vida pode mudar agora, nessa noite, mudar por completo. Toda pergunta que você tem, Ele tem a resposta. Ele pode quebrar toda a prisão. Ele pode restaurar sua vida para que você consiga viver. Ele sabe como. Alguns de vocês aqui estão em apuros, estão afundados. Você está indo de mal a pior. Não conheço seus problemas, mas há temor em seu coração. Você teme que não vai conseguir vencer, e está certo. É por isso que você está aqui. Você está no lugar certo. Você está vindo para casa. E Ele vai te mudar, vai te dar um propósito na vida, vai te dar uma razão para viver. Antes, a sua vida, olha, você nem sabia o que fazer, bebendo uma cerveja, indo para boates, para festas. Talvez não fosse isso, fossem outras coisas, mas não duravam e você continuou vazio por dentro. Mas o que você receber nessa noite vai durar, pois se você beber da água que Ele te der, você nunca mais terá sede. E como eu recebo isso, irmão Swagger? Eu quero nascer de novo. Como eu recebo isso? Você recebe aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Não Jimmy Swagger ou esses ministros que estão aqui, ou se afiliando a uma igreja, mas Jesus. Jesus, como eu faço isso? E não é difícil, mas é muito importante e não quero que você perca essa oportunidade. Centenas e centenas e até milhões de cristãos que estão aí, eu quero que você creia em Deus comigo, pois vai ajudar as pessoas que estão aqui. Por favor, abaixe a cabeça e feche os olhos. Eu vou fazer a oração do pecador e quero que você repita depois de mim. E quero que você creia de todo o coração, com tudo que há em você. Pois esse é o segredo. Repetir palavras não vão te salvar, mas se você crer, elas vão te salvar. Vamos orar. Você pela televisão, ore conosco, pois Deus está onde você está.
não importa onde seja. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, Eu me arrependo dos meus pecados, de como tenho vivido, das coisas que fiz. e das coisas que fiz. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Me perdoe, por favor. Me perdoe, por favor. Limpa-me, Limpa-me. lava-me com Teu sangue, Lava-me com de teu sangue, toda injustiça, de toda injustiça. de acordo com Tua santa palavra. De acordo com Romanos a tua santa capítulo palavra. 10, Romanos capítulo versículos 10, 9 e 10. versículos 9 e 10. Com a minha boca, Com a minha boca, eu confesso Jesus Jesus Cristo, a Jesus Cristo. e em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou Jesus que Deus ressuscitou dentre os a mortos, Jesus, e que dentre Ele os vive. mortos, e que Ele vive. E agora, eu peço Jesus para entrar em meu coração, para entrar em para meu entrar em coração, minha vida, para entrar em minha para vida, controlar. para controlar, E peço a Ele E para peço limpar a Ele toda mancha. para limpar toda Eu creio mancha. que Ele me escuta. E eu creio E que Ele pela me fé, escuta. Pela eu fé, creio que está feito. eu creio que Estou está lavado. feito. Estou lavado. Estou limpo. Estou limpo. Estou redimido. Estou Estou redimido. mudado. Estou E agora, mudado. E diante agora, desse povo diante desse e do povo, Deus do céu, e do eu Deus creio do céu, eu que eu creio estou salvo. que eu estou Glória salvo. ao nome de Jesus.